Fala galera, eu sou Isabelle Costa, repórter dos canais S1 Live Paparazzo Rubro-Negro. Tô aqui para trazer as últimas informações do Flamengo para você, torcedor que nos acompanha, que sempre está ligado em todas as notícias e em todas as informações aqui nos canais Paparazzo. E antes de mais nada, pedir para você que tá aí, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e deixa o like porque é muito importante pra gente. Vai ajudar demais no crescimento do nosso trabalho e também te ajudar a ficar ligado em todas as informações do Flamengo. E olha que estamos entrando em semana decisiva, semana muito importante. O primeiro jogo da final da Copa do Brasil está chegando quarta-feira. Eu viajo na terça para trazer toda a cobertura para vocês e na quarta temos a grande decisão. Então, se vocês querem ficar ligados, acompanhando todos os detalhes do Flamengo, se inscreve aqui no canal. Se você já é inscrito, compartilha o canal nos grupos de WhatsApp, compartilha com a galera. Vambora se inscrever pra gente também bater a nossa meta de 400 mil inscritos, que falta muito pouco. E olha, se você quer viajar, né, não fechou a sua viagem ainda pra São Paulo, nem pra Guayaquil também, pra final da Libertadores, manda mensagem pra Outsider Tours, que é a nossa patrocinadora, né, a nossa parceira do canal. Eles nos levam pro Brasil e pro mundo na cobertura do Flamengo. Vocês acompanharam, né? Estive agora em Cuiabá, retornei, já estou no Rio, passo segunda-feira no Rio e na terça já volto para São Paulo, porque vocês sabem que a correria é enorme e sempre com a Outsider preparando a melhor logística. Estou aqui, mas na terça-feira já tô em São Paulo para trazer a cobertura para vocês e claro, com a Outsider Tours. E você que é inscrito do canal, você ainda tem um cupom de desconto para fechar suas viagens, não só pacotes para jogos do Flamengo, pacotes esportivos, mas também para viagens de turismo, porque a Outsider, além de fazer todos esses pacotes, eles também preparam as viagens com as melhores cotações, os melhores roteiros, então manda mensagem para eles. Bom, vou começar falando sobre o domingo do Flamengo, né? O elenco se reapresentou. Na verdade, os titulares, eles tiveram um treino ontem com o Dorival. Dorival pegou o avião, foi para Cuiabá, chegou em Cuiabá 4h30 da tarde, foi para a beira do campo, comandou o time e retornou com a delegação. Eles chegaram de madrugada ali, né? Final da noite de madrugada no Rio de Janeiro. E hoje já teve mais um treinamento com foco na partida contra o Corinthians na quarta-feira na Neoquímica Arena. Então, Flamengo, né, treinando os jogadores, né, os titulares que ficaram no Rio de Janeiro. Eles realizaram os trabalhos táticos, enquanto os jogadores que foram para Cuiabá e entraram em campo, né, foram titulares também, fizeram um trabalho regenerativo, né, como sempre é a programação. E foi dessa forma, né? Mas o trabalho não para. Dorival já estava treinando a equipe hoje mais uma vez, treinando esses jogadores titulares. E a gente também vai poder acompanhar. Tem mais 2 treinamentos. Amanhã, segunda-feira, e na terça, antes da viagem para São Paulo, esses jogadores treinam no Ninho do Urubu e depois partem para São Paulo. Devem chegar à noite, né? Do final da tarde para a noite ali em São Paulo. Mas é isso, né? Temos, então, a programação do Flamengo, essa decisão que é muito importante. Dorival Júnior está muito focado com o seu time. O planejamento foi um planejamento já traçado há um tempo e foi cumprido corretamente, né? Como vocês puderam ver, o Dorival, quando a bola, quando os jogadores entraram pro jogo, o Dorival estava à beira do campo para comandar a equipe. Ele chegou, inclusive, umas 2 horas antes do jogo começar, ainda deu tempo de participar da preleção e a gente pôde também acompanhar a coletiva do Dorival Júnior. Mas trazer algumas informações para vocês antes da gente passar a informação que está na pauta sobre o Pedro Henrique do Internacional. A gente vai trazer algumas informações, né, algumas informações importantes, uma declaração do Marcos Braz, inclusive, sobre o Pedro Henrique, que vem, né, tendo seu nome realmente bem movimentado, bem cogitado no Flamengo. Mas antes disso, galera, explicar para vocês, porque hoje teve uma confusão, né? Os torcedores do Flamengo, como sempre, muito inteligentes, perceberam que o copo que o Flamengo, né? Os copos que o Flamengo estava comercializando
em alusão e em homenagem à final da Libertadores em Guayaquil, no Equador, eles, na verdade, estavam com a bandeira da Colômbia e não a bandeira do Equador. Vou explicar para vocês. O Flamengo fez um copo comemorativo em homenagem à final para os torcedores adquirirem antes da partida. Esse é o copo, só que esse copo está com o mapa da Colômbia e não do Equador, que é onde a partida vai acontecer. E aí viralizou logo essa situação nas redes sociais, né? Muitas críticas ao marketing do Flamengo, que acabou, né, tendo essa questão. E o GE também trouxe uma informação que o Flamengo, sabendo, né, dessa situação, depois, quando isso viralizou e eles perceberam o erro que aconteceu nesse design do copo, com os mapas trocados, o GE trouxe informação pelo meu querido amigo Fred Gomes de que o marketing do Flamengo mandou recolher todos os exemplares. Então, se você, por acaso, está assistindo a gente, comprou esse copo comemorativo, que é o copo com a bandeira da Colômbia, você vai poder trocar o copo ou pegar o seu dinheiro de volta. Os torcedores que compraram o produto com erro poderão solicitar a troca ou pedir a devolução do dinheiro. Mas teve essa situação, eles acham que vão mandar comercializar, né, os copos agora com o mapa certo, o mapa do Equador, mas infelizmente teve essa situação no erro nos copos, né, sobre essa questão da troca de bandeiras, mas o Flamengo prontamente também, né, depois que percebeu o erro que acabou passando, eles já começaram a resolver, vão recolher todos os copos, não vai ser mais comercializado esse copo com o mapa errado, e eles ainda vão devolver o dinheiro caso o torcedor queira a devolução, ou então trocar pelo produto, né, pelo produto agora correto. Bom, vamos lá, galera. Então vamos falar sobre o Pedro Henrique, trazer essa informação então sobre o Pedro Henrique, que é importante. A gente vai trazer a apuração de 2 jornalistas. O Júlio Miguel Neto entrou em contato com a equipe do Pedro Henrique, jogador do Internacional, e confirmou, né, que houve uma breve reunião do Flamengo pelo atacante. De acordo com o Júlio Miguel Neto, o staff do Pedro Henrique teve um encontro, né, uma conversa com o Flamengo, e também disse que o Dorival Júnior tem interesse no atleta. Mas, até o momento, não tem nada avançado, só depois das Copas, de acordo com o Júlio Miguel Neto. No entanto, em contrapartida, o Mauro César trouxe uma informação sobre o Pedro Henrique também em suas redes sociais e, inclusive, trouxe uma aspa do Marcos Braz falando sobre essa questão do Pedro Henrique. Disse o seguinte: o Marcos Braz falou sobre o suposto interesse ao Pedro Henrique e disse: não tem nada. E além disso, o jornalista ainda fez um questionamento. Ora, se o atleta tem contrato com o Internacional até 30 de junho de 2024, ou seja, só sairia por uma multa, e tem 32 anos, o que explica essa discussão na mídia, né? Então, o Mauro César também falando sobre a questão contratual, né? Porque realmente o jogador tem mais 2 anos e meio de contrato com o clube dele, né? 2 anos e meio ou 1 ano e meio? Acho que 1 ano e meio, 2 anos, por aí. Ainda tem um tempo de contrato, não é um tempo pequeno, ainda tem um tempo de contrato, e só sairia por uma multa. E o Flamengo, né, também leva em conta essa questão da idade, tem outros jogadores que o Flamengo tem interesse, e o Mauro César também trouxe a declaração do Marcos Braz. Mas o Júlio Miguel Neto também entrou em contato com o staff do Pedro Henrique. A gente sabe também que o empresário, muitas vezes, né, por querer valorizar o seu atleta, tá fazendo o seu trabalho, isso é normal, isso sempre acontece. Às vezes ele acaba valorizando também. Mas o Marcos Braz, então, esclareceu a situação e falou que não tem nada relacionado ao Pedro Henrique com o Flamengo, tá? Essa é a informação que a gente pode trazer para vocês. Não tem absolutamente nada, de acordo com o Mauro César, pelo Pedro Henrique do Internacional. Bom, agora vou trazer também a zona mista com o Matheus França. O jogador abriu o placar ontem contra o Cuiabá e apenas, né, o garoto de apenas 18 anos, ele também
desabafou um pouquinho sobre as críticas, né? Ele foi perguntado sobre as críticas que ele recebeu, inclusive na partida contra o Internacional. Ele desabafou um pouquinho sobre as críticas. A gente sabe que é um garoto que tem muito futuro, é um garoto muito promissor. E a gente vai poder acompanhar um pouquinho do Matheus França agora falando com a galera. Confere aí. Chegou a pedir para voltar para a base, para poder ter rodagem, que você queria manter o seu ritmo de jogo, como eu posso dizer, manter-se em ritmo de jogo. Queria que você falasse, né? E depois você voltou profissional, voltou a ter vez, e como é que você tá e como é que você tá se sentindo? Bom, primeiramente uma boa noite. Foi um período adaptativo para mim, porque eu tinha acabado de ter uma lesão e eu precisava jogar, então eu, junto com todo o staff da profissional, resolveu me descer para a base, para jogar o sub-20, para me ter rodagem, ritmo de jogo. E isso não foi só uma decisão só minha, decisão de todo mundo. E isso foi bom para o meu desenvolvimento, para minha evolução e para minha volta depois dessa lesão. Ô Matheus, hoje você inclusive teve uma boa participação, ajudou o Flamengo. Eu imagino que nessa fase de transição para o profissional sempre dá uma confiança muito maior ter uma atuação dessa. Claro, muito importante ter uma atuação dessa, mas o foco não é só em uma atuação, é vir manter isso e ajudar o time sempre da melhor maneira possível. Matheus, qual que é a importância dessa rodagem, né? Até repetiu a pergunta que o nosso colega fez pro Marinho, mas para vocês, pensando nos jovens da base, né, que subiram agora, qual que é a importância de ter essa oportunidade de jogar ao lado de jogadores experientes, como são esses jogadores mais velhos que atuaram hoje, né, mais experientes? Qual que é a importância disso tudo para você nesse período de transição? É muito importante pra gente, né? Sem dúvidas, todo mundo que teve esse desenvolvimento aí da base, subindo profissional, teve a ajuda de todos, né? São atletas muito experientes, pode nos ajudar no dia a dia e também no decorrer dos jogos, porque acontecem situações que a gente nunca passou e eles já passaram, e eles sempre nos ajudam, nos dão conselho, e é muito bom pra gente evoluir com isso. Matheus, qual é a importância do Dorival, né? Ele te colocou hoje no jogo, você entrou, decidiu. Como é que é essa relação também com o treinador? Uma relação muito boa, né, com o Dorival. Ele vem me utilizando algumas vezes e eu vou ganhando um pouco de espaço no clube, no decorrer dos jogos, e isso é importante para mim também. Hoje foi quase um centroavante, né? Uma posição que você não é tão acostumado. Teve aquele lance ali, aquele passe de letra, assim, ganhou confiança, assim, como é que foi o entrosamento com o Cebolinha ali, aquele passe, que você lembrasse daquele lance? Foi um lance bonito, né, de se dizer, muito importante também, que ele fez uma jogada comigo de 1-2 e ultrapassou, e eu pude dar um passe de letra para ele, mas para usar esse recurso, mas foi a melhor maneira possível de achar esse passe para ele. Bom, e lógico que o jogador desde a base ele sabe que a cobrança no Flamengo é muito grande. No último jogo contra o Internacional, o resultado não veio e as críticas, né, aconteceram, inclusive com relação à sua entrada no segundo tempo. Você acredita que essa atuação que você teve com o gol, né, a importância que isso teve após as críticas que aconteceram após a partida diante do Internacional? Acho que as críticas e os elogios são normais, né, no meio do futebol. Isso vai ser constante. No jogo a gente não vai tão bem, outro jogo a gente vai bem. E o importante é a gente seguir trabalhando firme e se manter com o pé no chão no desenvolvimento aí durante o ano e a caminhada. Obrigada, Matheus. Obrigado.